Bem, os apelos e a pressão sobre Andy Burnham para convocar uma eleição geral antecipada estão aumentando. E para os céticos, apenas assistam ao que destaco neste vídeo antes de descartarem essa possibilidade, porque a pressão realmente já está aumentando. E quando Keir Starmer deixar o cargo de primeiro-ministro, você poderá ver um legado bastante vergonhoso. Cerca de 69% do país diz que o governo Starmer não foi um sucesso. Apenas 21% acham que foi um sucesso. Para 48% do público bem, a opinião deles sobre Keir Starmer ficou mais negativa durante seu tempo como primeiro-ministro. Sem surpresa, apenas 15% têm uma opinião melhor sobre Starmer agora, após seu mandato como primeiro-ministro. E também você pode ver ali que a imagem do Partido Trabalhista está claramente sofrendo, dado o fracasso total deles no governo. E já há sinais de que Andy Burnham já está sob forte pressão, que até mesmo alguns de seus apoiadores estão preocupados com a indecisão ao seu redor, já que ele assume, é claro, nessa coroação sem um mandato direto. E claramente alguns deputados trabalhistas já estão nervosos com o que está acontecendo. E só para te dar uma ideia do que pode estar por vir, sim, pode ser. Ed Miliband como chanceler do Partido Trabalhista, pressionando para gastar ainda mais dinheiro em ajuda externa inútil e desperdiçadora. Não te dá um calorzinho por dentro? Quanto aos conservadores, como sempre, consistentemente covardes e escorregadios, bem, você pode ver aí que Amy Badenoch nem sequer tem coragem para simplesmente dizer convoquem logo uma eleição, todo o tipo de ressalva com os conservadores, como sempre. Mas a pressão está aumentando quando se trata de uma eleição geral, porque, claro, Andy Burnham nem sequer era deputado trabalhista na última eleição geral. E assim, você pode ver alguns dizendo que ele deveria antecipar a eleição, que essa é sua melhor chance de vencer uma eleição, fazer uma eleição antecipada. Caso contrário, você pode estar condenado a repetir o erro de Gordon Brown. E o Mail on Sunday trouxe uma pesquisa, e isso é só mais uma pesquisa mostrando que, mais uma vez, muito mais pessoas neste país querem ver uma eleição geral, do que se opõem a ela. E também, por favor, observe que apenas 18% do público acha que o governo deveria equilibrar as contas públicas, aumentando ainda mais os impostos. A maioria diz que os gastos públicos precisam ser cortados. Você tem até um deputado trabalhista, Graham Stringer, falando ao Mail on Sunday, dizendo que se Andy Burnham realmente quiser fazer as mudanças na escala que prometeu na sexta-feira, ele vai ter que pensar em ir às urnas e conseguir seu próprio mandato. E você pode ver aí que a pressão já está aumentando por uma eleição geral. Quanto ao impulso de Burnham que estávamos esperando, bem, há indícios de que o Partido Trabalhista está tendo um pequeno aumento nas pesquisas com a chegada de Burnham, que o Reform ainda lidera em termos de número projetado de assentos, assim como na porcentagem de votos nacionais, mas que o Partido Trabalhista pode ter um pequeno período de lua de mel agora com um novo líder. Enquanto isso, você tem Nigel Farage alertando que estamos a menos de uma década de nos tornarmos um país do terceiro mundo e que ele não vai ficar assistindo isso acontecer. Então, eu realmente coloquei no último vídeo aqui no meu canal um trecho do grande discurso de Andy Burnham ao assumir como líder do Partido Trabalhista. E aqui está a parte do que Nigel Farage disse no CEPAC recentemente. Assista e diga o que achou nos comentários. Você quer uma eleição geral agora ou não? E como sempre, curtam o vídeo e deixem um joinha. Agradeço muito. Então, eu gostaria de dizer bem-vindo à Grã-Bretanha, mas na verdade tenho que dizer bem-vindo à Grã-Bretanha em frangalhos, porque estamos em uma certa bagunça. Na verdade, eu iria além e diria que estamos realmente engajados em uma batalha pela própria alma da nossa nação, para definir o que realmente somos, o que defendemos, quais são os nossos valores. Porque eles estão sendo atacados de uma forma simplesmente surpreendente e extraordinária. Mas tudo bem, porque na segunda-feira ele até usou gravata hoje, fiquei surpreso. Na segunda-feira teremos novo primeiro-ministro. Nosso sétimo primeiro-ministro em 10 anos. E a gente costumava rir dos italianos. Ele entra sem absolutamente nenhum mandato de qualquer tipo.
Nenhum. Ele diz que quer mudar o rumo da política da forma mais fundamental dos últimos 40 anos, porque tudo o que ele afirma estar errado na Grã-Bretanha é por causa do que aconteceu nos anos 1980. Isso foi há 40 anos e eu assisti ao discurso de posse dele mais cedo hoje, e tenho que dizer que achei tudo absolutamente vazio. Ele é o grande camaleão da política britânica, capaz de ser qualquer coisa para agradar a todos. Mas o grande bastão é tudo sobre poder. Tudo gira em torno do poder. Ele diz que nos anos 1980 o poder foi tirado do povo. E os interesses capitalistas tiraram o bem-estar econômico do povo. Então, o plano é simples: criar muitos prefeitos por todo o país e tudo ficará bem. O poder se esvaindo. Vou contar como o poder sumiu. O poder se esvaiu quando entramos na Comunidade Econômica Europeia, que então se tornou a União Europeia. E com isso perdemos a soberania do nosso próprio parlamento, a capacidade de fazer nossas próprias leis. Andy Burnham, trazendo o poder de volta. Eu fiz mais do que qualquer indivíduo na história britânica para trazer o poder de volta a este país e ao seu povo. Mas é outro primeiro-ministro. Ele vai liderar um gabinete. Ainda não sabemos quem será o ministro das Finanças. Vai ser o Red Ed? Mas o mercado acha que Shaba Mahmood seria bem melhor. Mas, mais uma vez, vamos ter um chanceler do Tesouro que nunca trabalhou na iniciativa privada, e nenhum dos outros membros do gabinete trabalhou na iniciativa privada. Será que é de se surpreender que nossa economia esteja na situação difícil em que está? E ainda não sabemos quem serão os membros do gabinete, mas já sabemos que Matthew McGregor foi nomeado como seu principal conselheiro político. Anteriormente da Hope Not Hate, que parece se disfarçar de instituição de caridade e mesmo assim se envolve diretamente nas eleições. Um homem que é um defensor fanático da permanência do Reino Unido na União Europeia, que diz que o presidente americano tem tendências neofascistas e já disse muitas coisas desagradáveis sobre mim. Embora isso não o torne único, não é mesmo? O que vamos obter? Teremos um homem de convicção? Vamos ter um homem que está na política porque realmente acredita em alguns princípios fundamentais? Bem, eu sabia que Starmer era um fracasso. Eu soube que Starmer era um fracasso no dia seguinte à última eleição geral, em 5 de julho de 2024. Lá estava o primeiro-ministro sob o sol em Downing Street às 11 da manhã, fazendo um discurso de vitória que ele sabia há pelo menos um ano que teria que fazer. Era óbvio que ele iria vencer. E eu soube que Starmer era um fracasso porque ele olhou para suas anotações ao longo de 9 minutos. Como já disse antes, como um pombo na Trafalgar Square. Ele olhou para suas anotações 166 vezes em 9 minutos. E eu sabia que esse não era um político de convicção, mas alguém recebendo um roteiro para ler. Mas tudo bem, porque agora temos Andy. No discurso dele hoje, embora tenha sido mais longo do que 9 minutos, quantas vezes Andy Burnham olhou para suas anotações nesse discurso esta manhã? 166.